Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Mais uma vez, é sempre um prazer, né, a gente ter esses encontros que acaba representando um impacto grande aí nas nossas ações de controle da hanseníase, né, essa doença que, apesar de ser milenar, né, continua impactando e sendo um problema de saúde pública grave no nosso meio. Haja vista que a todos os dias a gente continua recebendo pacientes com incapacidades físicas vitimados aí de uma doença que a gente ainda não conseguiu fazer o controle como a gente tanto almeja. Então, hoje, nós vamos comentar sobre o tratamento farmacológico da hanseníase, algumas intercorrências, né, que a gente pode ter aí ao longo desse tratamento e, principalmente, algumas questões relacionadas aos esquemas de segunda linha, né? Quais as drogas que a gente tem aí disponível para utilizar com aqueles pacientes que acabam desenvolvendo alguma reação adversa a uma das drogas aí da poliquimioterapia padrão. Então, para a gente iniciar uma breve revisão aí, né, a hanseníase é uma doença, como eu falei anteriormente, milenar, né, o Mycobacterium leprae ele foi isolado pela primeira vez em 1874, e em 2008 a gente isolou mais um micobactério também relacionado com a etiopatogenia da hanseníase, mas que com um comportamento microbiológico muito parecido com o Mycobacterium leprae, que é o Mycobacterium lepromatosis. Essas bactérias são parasitas intracelulares obrigatoriamente, e o que a torna bem peculiar é o fato do tropismo, né, por macrófagos da pele e por célula de Shiva, que são aquelas células ali que formam a bainha de mielina daqueles nervos periféricos. E é isso que é responsável pela clínica da hanseníase, né, que se caracteriza principalmente por aquela lesão ou área de pele com alteração de sensibilidade, né, e que acaba, muitas vezes, dependendo da forma clínica da hanseníase do paciente, evoluindo para comprometimento de nervos periféricos maiores, que, se não conduzidos de forma adequada, podem aí fazer com que esse paciente evolua para uma incapacidade física, fazendo aí, né, as sequelas e fortalecendo o estigma tão relacionado à hanseníase. A multiplicação desse bacilo é extremamente lenta, né, se multiplica em média entre 10 a 16 dias, então tem um período de incubação extremamente alargado, e isso faz com que a gente tenha uma média de 2 a 7 anos, né, depois do adoecimento do paciente, da infecção, até o aparecimento dos primeiros sintomas. Isso pode ter uma variação em média de 2 a 7 anos. Porém, hoje a gente já tem relatos na literatura de período de incubação até superior a 10 anos. Assim como nós já tivemos situações clínicas, inclusive aqui no Maranhão, de crianças que nós fizemos o diagnóstico de hanseníase com idade inferior a 2 anos. Então, esse período de incubação é uma média. A suscetibilidade genética e a endemicidade do meio é o que vai determinar o adoecimento. Então, para ter hanseníase é necessário que eu tenha geneticamente uma certa predisposição, ou seja, eu preciso ter macrófagos, né, que isso é geneticamente determinado, está relacionado com a minha imunidade inata. Esses macrófagos, eles não vão conseguir processar e matar o Mycobacterium leprae. Se eu tenho esses macrófagos que não são capazes de fazer essa eliminação, aí sim eu posso ter o adoecimento. A gente sabe que mais de 90% da população geral possui macrófagos geneticamente, né, já determinados para processar completamente o Mycobacterium leprae. Por isso, existem pacientes que, embora se infecte, eles não vão desenvolver a hanseníase. Apenas a minoria dessas pessoas acaba evoluindo com o adoecimento. A outra condição necessária para que ocorra o adoecimento é a endemicidade do meio, né? Que isso nós temos aqui, principalmente no Maranhão, uma vez que hoje nós estamos como a primeira capital, né? O primeiro estado em número de casos de hanseníase. Por conta da necessidade da susceptibilidade genética para que o adoecimento ocorra, é que na hanseníase a gente tem uma alta infectividade, né? Esse Mycobacterium leprae, ele invade facilmente os organismos, mas ele tem uma baixa patogenicidade. Então, para que ocorra realmente o adoecimento, é necessário que eu tenha essa suscetibilidade genética. A resposta imunológica, então, do hospedeiro diante do Mycobacterium leprae é que vai determinar, primeiro, se o paciente adoece ou não. Segundo, se ele adoece, qual a forma clínica que ele vai desenvolver? Será uma forma tuberculoide, uma forma de morfa, uma forma vichoviana
ou ainda uma forma neural pura. Então, tudo isso está na dependência da resposta do hospedeiro diante, né, da infecção pelo Mycobacterium leprae. E o que a gente sabe é que também a resposta imunológica desse hospedeiro diante do Mycobacterium leprae e a carga bacilar vão determinar as morbidades aí que vão acontecer ao longo do processo de tratamento dessa doença ou até após a alta. De formas clínicas, como a gente viu aí, o sistema imunológico ele está diretamente relacionado não só ao adoecimento, mas à evolução clínica dessa doença. Por conta disso é que a hanseníase é uma doença também espectral, né? Porque ela está diretamente relacionada com essa resposta imunológica. Assim, a gente pode ter formas clínicas diversas, né? Todo mundo adoece e inicia com uma apresentação inicial, né? Que é a forma clínica indeterminada. Geralmente, aquele paciente que vai apresentar uma lesão única, geralmente, com apenas uma diminuição da coloração, apenas uma pequena diminuição de sensibilidade cutânea. E aí, se esse paciente não é tratado, não é diagnosticado e não é tratado, aí sim ele vai desenvolver, né, uma das outras formas clínicas. Ele vai evoluir para o polo tuberculoide, para o polo vichoviano, para a forma dimorfa, dependendo aí da resposta imunológica desse paciente diante do Mycobacterium leprae. A gente sabe que a principal via de transmissão do Mycobacterium leprae é através das vias aéreas superiores. Embora a gente já tenha identificado o Mycobacterium leprae em algumas outras secreções, né, corporais, no leite materno, a gente sabe que a principal via, a viável de transmissão, são as vias aéreas superiores, e quem vai fazer essa transmissão é o paciente da forma vichoviana, da forma dimorfa vichoviana e da forma dimorfa, que não está em tratamento. Geralmente é aquele paciente que, quando inicia o tratamento, a gente faz a baciloscopia do esfregaço intradérmico e aquela baciloscopia ela está positiva. Esses são os pacientes que, enquanto a gente não inicia o tratamento, eles ficam mantendo aí a cadeia de transmissão. O diagnóstico da hanseníase é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, é o paciente que a gente precisa fazer uma boa história clínica. Muitas vezes a história clínica já sinaliza a gente para a possibilidade de hanseníase ou não. Então, é aquele paciente que chega com uma história bem clássica, ele tem uma lesão, ele tem uma área de pele que está perdendo a sensibilidade, que ele já fez uso de várias medicações, já usou aí o cetoconazol, a dexametasona, e que não melhorou, a lesão só está aumentando. Algumas vezes ele já pode chegar com uma queixa de comprometimento de nervos periféricos, então de parestesias, de perda de força muscular, tá? E aí, a partir dessa história clínica, a gente precisa fazer o exame físico detalhado, focando principalmente na avaliação dermatoneurológica. Então, eu vou fazer uma inspeção geral de todo o corpo do paciente, independente do local onde ele refere que apareceu a lesão ou a mancha da pele. Então, eu faço uma inspeção geral de todo o corpo do paciente. Nesse momento, eu procuro não só lesões de pele, mas eu também procuro manifestações neurológicas que possam me fazer pensar em hanseníase. A partir daí, identificando áreas suspeitas, a partir dessa inspeção, eu vou fazer o teste de sensibilidade, utilizando tubo de ensaio para fazer o teste de sensibilidade térmica, alfinetes para fazer o teste de sensibilidade doloroso e, por fim, e último, o teste de sensibilidade tátil, que eu posso utilizar o algodão ou o monofilamento verde. Então, o teste de sensibilidade ele precisa ser feito realmente nessa ordem, sempre fazendo primeiramente o teste de sensibilidade térmica. Nas formas iniciais, a gente vai ter, muitas vezes, apenas a diminuição da sensibilidade térmica. Então, se eu pego um paciente desse, já vou partir direto para um teste de sensibilidade tátil, eu corro risco de ter uma sensibilidade tátil preservada ainda e, de repente, deixar, né, comer bola e deixar de dar o diagnóstico para esse paciente. Depois de realizar a avaliação dermatológica, o teste de sensibilidade nas lesões e áreas suspeitas, eu vou fazer a palpação dos nervos periféricos, principalmente aqueles nervos mais acometidos da hanseníase, nervo radial, nervo ulnar, vou fazer a percussão do nervo mediano e membros inferiores, principalmente o nervo fibular e o nervo tibial. Depois disso, eu posso também fazer a avaliação de sensibilidade e de força muscular do trajeto desses nervos, a partir da avaliação neurológica simplificada. Feito isso, certamente eu consigo fazer o diagnóstico da hanseníase. E, como eu falei, é essencialmente clínico, porém,
a gente pode lançar mão de alguns exames complementares para nos ajudar, muitas vezes, na classificação operacional, quando existe alguma dúvida, ou então naqueles casos onde o teste de sensibilidade me parece duvidoso, e na Hanseníase neural pura, que aí, obrigatoriamente, eu preciso lançar mão de exames complementares. Então, que exames a gente tem no arsenal de investigação da hanseníase? Baciloscopia do esfregaço intradérmico, que é o exame que a gente tem mais facilmente em toda a rede pública. A grande maioria dos municípios dispõe aí da baciloscopia do esfregaço intradérmico. A gente só precisa ter cuidado de como está sendo a técnica de realização da baciloscopia do esfregaço intradérmico. Até porque esse exame hoje, para a gente, ele é muito mais importante na alta do que mesmo no diagnóstico, principalmente naquelas formas multibacilares. Hoje, um dos critérios de alta para o paciente de hanseníase é exatamente a avaliação da baciloscopia naqueles pacientes que têm baciloscopia positiva no início. Quando eu vou dar alta, obrigatoriamente eu preciso avaliar também essa baciloscopia nessa alta. Então, é preciso, né, que os municípios, que toda a rede esteja preparada para atentar para a técnica correta de realização desse exame. Não só para a técnica de coleta, né? Lembrar que a gente precisa coletar de pelo menos 4 locais. E que locais são esses? Lobos auriculares, cotovelo e uma lesão, de preferência a lesão mais antiga. Naqueles pacientes que não têm lesão, eu vou coletar, então, dos 2 lobos auriculares e dos 2 cotovelos. Em cada um desses sítios, eu vou calcular o índice baciloscópico. O laboratório farmacêutico, bioquímico, treinado, ele vai fazer aí a avaliação do índice baciloscópico de cada um desses sítios e depois ele vai fazer a média aritmética. E aí eu vou ter o IB total. Esse é o IB que eu vou considerar aí, né, no diagnóstico do meu paciente. E na alta, eu preciso avaliar se houve queda desse índice baciloscópico. Será um dos critérios que a gente vai comentar mais lá na frente, tá? Então, quando eu avalio esses campos e eu não encontro nenhum bacilo, eu considero o índice baciloscópico naquele local 0. Então, eu posso ter IB 0 até no máximo 6, né? O máximo de IB que eu posso ter aí nos pacientes. Então, baciloscopia do esfregaço intradérmico é um exame que todo município precisa ter e realizar com qualidade, porque isso é que vai fazer toda a diferença aí no acompanhamento desse paciente na avaliação de alta. Lembrar que, isoladamente, ela não é utilizada como critério diagnóstico. Por quê? Porque nas formas iniciais da hanseníase, como a forma indeterminada e a forma tuberculoide, esse B sempre vai ser 0. Esses pacientes, eles têm um sistema imunológico que acaba impedindo que esse bacilo se multiplique ao ponto de ser detectado perifericamente. Então, o paciente ele vai estar com hanseníase e eu vou fazer baciloscopia e vou encontrar IB 0. Então, o fato de eu ter índice baciloscópico 0, nenhum paciente suspeito, não descarta a possibilidade de ser hanseníase. Eu preciso seguir com a investigação. E a melhor forma é realmente a avaliação dermatoneurológica, é teste de sensibilidade. Porém, se eu faço o teste de sensibilidade e esse teste de sensibilidade ele é duvidoso, eu estou ali na dúvida, não sei se tem alteração de sensibilidade ou não, aí eu posso lançar mão da biópsia. Né? Eu posso, então, fazer a coleta de um fragmento de pele, fazer o estudo histopatológico daquele fragmento de pele, para ver se eu encontro sinais dermatopatológicos que possam me sugerir a presença do Mycobacterium leprae. E aí eu deixo mais uma observação para vocês. Não esperem que no resultado de biópsia de pele, para investigar hanseníase, vocês encontrem, na grande maioria das vezes, a presença do Mycobacterium leprae, a detecção do Mycobacterium leprae. Na grande maioria das vezes, exceto na forma vichoviana, eu vou encontrar a ausência do Mycobacterium leprae. Então, no anátomo patológico, que vai me fazer pensar em hanseníase são outras alterações dermatopatológicas, como, por exemplo, o infiltrado inflamatório perineural. Isso, sim, é bem sugestivo de hanseníase. Então, se eu encontro um resultado de anátomo patológico mostrando que eu tenho um infiltrado inflamatório perineural, dissociando nervos, né, eu posso aí estar diante de um caso de hanseníase. Na forma neural pura, obrigatoriamente, eu preciso fazer a avaliação dermatoneurológica. Em geral, eu também vou ter alteração de sensibilidade
em algumas áreas corporais do paciente, apesar de não ter lesão, mas na área do nervo comprometido, provavelmente eu tenho alteração de sensibilidade. Ainda assim, eu preciso fazer todos aqueles exames laboratoriais para poder afastar outras causas de neuropatia periférica. Posso lançar mão também de sorologia e PCR para Mycobacterium lepre, né? E esse PCR ele pode ser realizado tanto do raspado como do material aí retirado na biópsia. Infelizmente, nós não fazemos isso aqui no Maranhão, nem mesmo na referência. Outros exames que nós podemos utilizar é eletroneuromiografia e ultrassom neuromuscular com Doppler, principalmente para as formas suspeitas, né, de neural pura. Então, esses pacientes devem ser submetidos a esses exames para a gente fazer uma avaliação mais detalhada desses nervos. Aqui só mostrando para vocês o resultado da baciloscopia do esfregaço intradérmico, né? O que eu falei anteriormente, a gente vai ter resultados em índice baciloscópico. Né? Aqui, por exemplo, a gente teve um IB no lobo direito de 6, no lobo esquerdo de 5, no cotovelo direito de 5, no cotovelo esquerdo de 5, e IB total do paciente, que é a média aritmética desses 4, ficou em 5,25. Esse é o IB, é o resultado da baciloscopia. Né? Então, só lembrando, baciloscopia do esfregaço intradérmico é o exame que a gente solicita para hanseníase. Não falamos mais em baciloscopia de linfa. E o resultado, ele não deve vir como positivo ou negativo. O resultado, ele tem que vir como índice baciloscópico. 0 é quando eu não encontrei nenhum bacilo, 0,25, 0,5, enfim. No máximo 6. Quando a gente faz o diagnóstico de hanseníase, automaticamente a gente precisa dar sobrenome. Eu costumo dizer para os meus alunos que hanseníase tem sobrenome. Então, não adianta eu dizer apenas que o paciente tem hanseníase, eu preciso dar o sobrenome. É uma hanseníase indeterminada, ela é tuberculoide, ela é dimorfa, é vichoviana, neural pura. E a partir daí eu preciso fazer a classificação operacional desse paciente, porque é a partir da classificação operacional que eu vou determinar o esquema terapêutico do meu paciente. E quais são as classificações operacionais que nós temos para hanseníase? Paucibacilar, que aqui estarão incluídos os pacientes das formas clínicas indeterminada e tuberculoide. Então, são pacientes que têm poucos bacilos. Nesse grupo de pacientes, a baciloscopia ela é sempre negativa. Em geral, são pacientes que têm, no máximo, 5 lesões, no máximo, um tronco nervoso comprometido. Quando eu falo um tronco nervoso comprometido, é nervo periférico. É aquele paciente que tem uma ou no máximo 5 lesões, e quando eu palpo todos os nervos periféricos, no máximo eu vou encontrar aí um espessamento ou um choque e um desses nervos periféricos. Esses pacientes, então, eles deverão fazer o tratamento com esquema de poliquimioterapia única, 6 doses, que a gente já vai ver aí como é que faz isso. Tá? Então, são pacientes que desenvolvem poucas neurites durante o tratamento, são pacientes mais tranquilos, né, no acompanhamento, e podem fazer estado reacional, mas se fizerem, vão fazer o estado reacional tipo 1 apenas, né? São pacientes que não vão fazer, por exemplo, eritema nodoso. Nos casos multibacilares, eu já tenho uma maior multiplicação bacilar. Aqui estão incluídos os pacientes das formas clínicas de morfa e vichoviana. E aí, por consenso, todos os pacientes da forma clínica neural pura também foram incluídos na classificação operacional multibacilar. Ou seja, esses pacientes devem fazer o tratamento com poliquimioterapia única, com 12 doses, sendo que alguns desses pacientes, principalmente aqueles pacientes com carga bacilar maior, a gente precisa ficar bastante vigilante, porque talvez esses pacientes precisem, ao final da 12ª dose, precisem talvez de mais um ciclo de 12 doses, né? E aí isso é uma decisão que a gente vai ter que fazer nos serviços de referência, e a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor lá na frente. Esses pacientes, então, da classificação operacional multibacilar, em geral, eles vão ter mais comprometimento neural durante o tratamento e muitas vezes até depois da alta. São pacientes que vão ter estados reacionais, muito provavelmente. Mais de 50% deles acabam fazendo reação tipo 1 ou reação tipo 2, então são pacientes que realmente a gente vai ter que acompanhar de perto. Então, todas as vezes que eu diagnosticar hanseníase, eu preciso dizer, primeiro, é hanseníase? Ok. Qual forma clínica? Qual a classificação operacional? Paucibacilar ou multibacilar? E ainda assim, eu tenho que determinar qual o esquema terapêutico. E isso é um ato médico. O médico, ele precisa, né, fazer o diagnóstico e determinar como é que deve ser aquele esquema terapêutico, certo?
A gente sabe que o tratamento, o acompanhamento do paciente acometido pela hanseníase, ele deve ser feito pela equipe multiprofissional, mas o diagnóstico, ele deve ser feito pelo médico. O médico é que tem que chegar lá, fazer o diagnóstico, a equipe pode fazer a suspeição, o agente comunitário lá, nas suas buscas, nas suas visitas domiciliares, encontra caso suspeito, ele vai encaminhar para a unidade básica de saúde. Provavelmente esse paciente vai ser acolhido pela enfermagem, a enfermagem vai fazer toda a avaliação dermato-neurológica desse paciente, vai fazer a suspeição, já pode pedir a baciloscopia do esfregaço intradérmico para esse paciente. Todos devem fazer, independente se é um paciente que tem uma clínica de forma indeterminada, tuberculose, morfovichoviana, todo mundo tem que fazer, porque a baciloscopia é um dado epidemiológico importante para a gente, tá? Então, a enfermagem recebe aquele paciente, acolhe o paciente, faz a avaliação dermatoneurológica e já agenda a consulta médica para que o médico possa, então, estar fechando esse diagnóstico e determinando aí o início desse tratamento. Então, quais os objetivos do tratamento, né, do paciente acometido aí pela hanseníase, né? Então, a gente sabe que a gente tem o tratamento do paciente da hanseníase, ele está dividido em tratamento farmacológico, né, e o tratamento não farmacológico, que não é menos importante do que o farmacológico. A gente precisa, na verdade, tratar esse paciente de uma forma integral, considerando todas as vertentes. Então, o objetivo vai ser fazer a cura da infecção através da antibiótico-terapia. Nós temos que tratar as intercorrências medicamentosas e inflamatórias, então eu preciso estar atento não só para as reações adversas aos medicamentos, do esquema terapêutico, mas eu também preciso estar atento para o aparecimento de comprometimento neural, de estados reacionais, né, e já conduzir, porque é a partir daí que eu faço a prevenção de incapacidades na hanseníase. E eu tenho o objetivo de restabelecer o bem-estar físico, psíquico, emocional e social do paciente acometido. E como eu consigo fazer esse tratamento? Garantindo a poliquimioterapia de forma regular, né? Então, nós temos que garantir para esse paciente essa medicação. Então, a enfermagem, que fica muito à frente aí dentro das unidades básicas de saúde, tem que estar muito atento aí aos pacientes que estão em registro ativo, preencher aquele mapa que precisa ser feito, né, encaminhar para a vigilância epidemiológica, para que essa medicação ela chegue em tempo, né, para que a gente não tenha esses lapsos aí, né, essas faltas e irregularidades na tomada dessa medicação. Preciso fazer o acompanhamento clínico rigoroso com avaliações neurológicas simplificadas. Meus queridos, os pacientes eles precisam ser examinados. Então, tratar o paciente de hanseníase, garantir o tratamento farmacológico, da poliquimioterapia por si só não vai garantir que a gente devolva esse paciente para a sociedade curado e sem incapacidades físicas. O paciente ele precisa ser avaliado do ponto de vista neurológico. A avaliação neurológica simplificada ela é obrigatória desde o diagnóstico e a cada 3 meses durante o tratamento, para aquele paciente que não tem queixa neurológica. O paciente que tem queixa, todas as vezes que ele tiver qualquer queixa, ele precisa fazer a avaliação neurológica simplificada. Então, é inadmissível que a gente encontre pacientes dentro desse estado, fazendo uso de poliquimioterapia, e que muitas vezes a gente pega o paciente na última dose e a gente vai atrás, o paciente não fez uma avaliação neurológica simplificada na unidade básica de saúde. Né? Então, assim, esse paciente ele não está sendo tratado. Né? Ele está recebendo uma medicação, mas, enfim, o tratamento da hanseníase ele não consiste apenas na tomada da poliquimioterapia. Vigilância de contatos faz parte, vigiar a intolerância medicamentosa e fazer uma avaliação criteriosa da alta. Porque se eu não fizer uma avaliação criteriosa da alta, né, se eu não der alta de forma adequada para esse paciente, né, se de repente eu dou alta para um paciente que não está curado, eu não fiz nada, né, muito pelo contrário. Então, a gente precisa ter essa avaliação criteriosa da alta e essa avaliação ela deve ser feita na unidade básica de saúde. A melhor equipe para avaliar a alta de um paciente é aquela que acompanhou esse paciente. Então, é a equipe local, ali da unidade básica de saúde, que precisa, na 12ª dose ou na 6ª dose, avaliar esse paciente do ponto de vista dermatoneurológico, avaliar essa baciloscopia dele no final do tratamento, se era um paciente que tinha baciloscopia positiva no início. E a partir daí, se essa equipe, diante dessa avaliação, tem alguma dúvida se esse paciente está de alta ou não, aí sim essa equipe deve encaminhar para os serviços de referência.
tá? Então, enviar paciente para o serviço de referência para avaliação de alta não é uma obrigação. Nós só vamos mandar os pacientes que, de alguma forma, chegou no final do tratamento, na 12ª dose, eu acho que ainda tem algum sinal clínico da doença, ou de repente eu estou em dúvida, aquela baciloscopia que estava com IB tanto, agora na 12ª dose parece que o IB aumentou, ou não sei, tem muito fragmento de bacilo, enfim. Teve dúvida na alta, aí sim a gente manda para o serviço de referência. Mas se é aquele paciente que fez o tratamento, você avaliou, houve a involução das lesões, o IB caiu ou muitas vezes zerou, não tem por que a gente estar mandando esse paciente lá para a referência, tá? Outra coisa também é lembrar que, principalmente os pacientes multibacilares, eles precisam ser acompanhados pós-alta. Por quê? O fato dele ter finalizado a poliquimioterapia, de eu ter feito a cura da infecção, matei a bactéria, não quer dizer que esse paciente não vai ter intercorrência pós-alta. Muitas vezes esse paciente vai ficar fazendo neurites pós-alta, reação tipo 1 pós-alta, reação tipo 2, né, que são estados que podem trazer incapacidades. Então, a partir dos estados reacionais é que o paciente mais desenvolve as neuropatias periféricas. Então, se eu não fizer essa vigilância, mesmo pós-alta, principalmente desses pacientes multibacilares, de repente esse paciente que saiu curado, tranquilo, sem capacidade física, pode fazer uma reação pós-alta, desenvolver neuropatia periférica e, se não tratado adequadamente, ele pode fazer uma incapacidade física. Então, o tratamento e o acompanhamento do paciente de Hanseníase, ele não termina, principalmente nas formas multibacilares, ele não finaliza quando eu dou alta por cura ali na 12ª dose. Então, eu até falo muito para os pacientes aqui, né? Meus pacientes aqui em São Luís. Quando eu dou alta por cura, eu tenho muito medo, né? Quando eu falo isso para eles, ó, tá de alta por cura, eu já até aviso, ó, tá de alta por cura da medicação da cartelinha, mas não tá de alta por cura de mim. Sempre falo assim para eles, para entender que eles podem ainda ter alguma intercorrência por conta do tratamento. E aí a gente precisa estar vigiando isso. E quem é responsável por esse tratamento? A equipe multiprofissional, como eu já comentei anteriormente. E aqui, né, estão nossos velhos conhecidos, os blisters, que contêm aí a poliquimioterapia, que é única, independente da forma clínica. Esse é o único esquema terapêutico que nós temos hoje, é um esquema terapêutico padronizado, né, para o tratamento da hanseníase. E aí, como é feito esse tratamento? Né? Então, são blisters, onde eu tenho blisters adultos e blisters infantis. Esses blisters, eles têm uma parte autodestacável, que a gente consegue destacar aqui, né? A gente consegue retirar essa parte aqui, que é a dose supervisionada. E quando eu falo dose supervisionada, gente, obrigatoriamente é supervisionado, o profissional de saúde, ele tem que supervisionar essa dose. E aí eu já chamo a atenção. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, disponibilizar esse blister completo para o nosso paciente, sem fazer a dose supervisionada. Então, a gente faz a dose supervisionada, retira essa parte do blister, faz a dose, e o paciente leva o restante dos comprimidos, que são as doses autoadministradas, para ele fazer no domicílio. E aí, que drogas eu tenho aqui na dose supervisionada? Eu tenho a rifampicina, nós temos a clofazimina e a gente tem a dapsona. Toma tudo de uma vez só na unidade, no momento do diagnóstico, ideal que seja assim. No dia seguinte, o paciente vai iniciar as autoadministradas. A dapsona, que é a branquinha, que a gente vai orientar sempre para o paciente tomar preferencialmente após o almoço. E a clofazimina, né, a gente orienta para fazer à noite, porque essa medicação libera cristais que se depositam na pele e que são fotossensíveis, tá? Então, é uma medicação que deve ser utilizada à noite para que a gente tenha menos impregnação na pele do paciente. No blister infantil, a gente tem as mesmas drogas, agora, claro, com uma dose diferente. E o que muda na dose autoadministrada do blister infantil é que a dapsona, ela continua sendo feita todos os dias, de preferência após o almoço. Mas a clofazimina, ela deve ser feita à noite em dias alternados. E aí, quem eu vou considerar adulto e quem eu vou considerar infantil para poder determinar que blister o paciente vai utilizar? Eu vou considerar o peso do meu paciente, tá?
Então, desde muito tempo que a gente deixou de considerar essa história de idade, né, para adulto e infantil. Hoje, os meninos de hoje pesam mais do que muitos adultos, né? Então, o blister adulto eu vou disponibilizar para aquele paciente que tiver peso igual ou maior a 50 quilos, e o blister infantil para aqueles que têm um peso igual ou superior a 30 e menor que 50. Então, crianças que têm um peso inferior que 30, eu vou ter que calcular essa dose. Eu não vou dar o blister pleno para esse menino lá que tem 18 quilos, hipótese nenhuma. Eu vou ter que lembrar, né, da dose aí de cada uma dessas medicações, vou calcular e vou adaptar esse blister para aquela criança, especificamente, tá? Então, dose supervisionada eu faço a cada 28 dias, com a rifampicina, clofazimina e dapsona. O paciente vai levar o restante dos blisters para casa e em 27 dias ele vai fazer o uso diário de dapsona e clofazimina, se for adulto. Se for criança, ou seja, se for menor do que 50 quilos, ele vai fazer uso todos os dias de dapsona e de clofazimina em dias alternados. Lembrando que essa medicação, a dose supervisionada, ela tem que ser feita pelo profissional de saúde. Não existe a mínima possibilidade de nós disponibilizarmos esse blister para o paciente fazer em casa. A gente vai ter que administrar essa dose. É um paciente que mora longe, é difícil acesso, o paciente está acamado, ele não consegue vir na UBS. Nós temos agente comunitário de saúde, né? Então, a gente tem uma equipe multiprofissional aí que a gente pode estar lançando mão aí, capacitando, treinando esses profissionais para que a gente possa fazer a dose supervisionada. Mas nós nunca vamos mandar blister por ninguém, né? Que não seja profissional de saúde. Até porque todas as vezes que a gente faz a dose, a gente tem que obrigatoriamente fazer o registro dessa dose. Se eu faço a dose supervisionada do paciente, eu tenho que registrar a data que eu estou fazendo, né? E tem que estar certinho no cartão de aprazamento aí que dose é essa? É a primeira, é a segunda? Então, aqui é um resuminho, né, do que tudo que eu falei, do quantitativo das medicações, de uma forma mais detalhada. E aqui é um organograma que eu fiz para facilitar essa questão do entendimento do tratamento da hanseníase. Então, coloquei aqui, né, que quando a gente tem o diagnóstico de um caso de hanseníase, né, e eu faço esse diagnóstico a partir da avaliação dermatoneurológica, o meu próximo passo vai ser a classificação operacional desse paciente e a forma clínica. Então, eu tenho que determinar se ele é multibacilar ou ele é paucibacilar. E qual é a forma clínica? Determinada tuberculose, morfa, vichoviana ou neral pura. A partir daí, eu vou observar o peso desse paciente, tá? Para eu poder determinar se esse paciente vai receber dose blister adulto ou blister infantil, seja paucibacilar, seja multibacilar. Para aquelas crianças que eu falei para vocês que têm peso inferior a 30 quilos, eu vou ter que fazer o cálculo dessa medicação. Então, a rifampicina, por exemplo, uma criança que tem 18 quilos, por exemplo, 15 quilos, não vai poder fazer 450 miligramas de rifampicina na dose supervisionada. Uma criança, por exemplo, com 15 quilos, ela só vai poder fazer 150 miligramas de rifampicina na dose supervisionada, porque a dose que eu tenho que calcular é 10 miligramas por quilo. Então, essa criança, ao invés dela usar a cápsula de 300 e de 150, que vem no blister infantil, ela só vai usar a cápsula de 150. Então, eu vou ter que fazer esses ajustes da dose de acordo com o peso do meu paciente. Quem tem que fazer isso? O médico. Para isso, gente, a gente tem essa tabelinha aqui que está aí no PCDT, que todos vocês têm disponível. Claro que a gente sabe que na UBS vocês não tratam só hanseníase, né? Tem uma série de agravos aí que vocês precisam acompanhar. Então, ninguém é obrigado, a não ser a gente que está ali na referência mexendo com isso todos os dias, ninguém é obrigado a saber essas doses de COI salteado. Mas, assim, todo mundo tem acesso ao PCDT, tem essas tabelinhas aí. Para muitos colegas eu até envio isso aqui, me procure, eu já mando. E aí a gente precisa parar um pouquinho, pegar a tabelinha e fazer o cálculo direitinho para evitar que a gente faça superdosagem de medicações aí nesses pacientes, tá? Então não esqueçam. Fez o diagnóstico, avalia o peso do paciente, é obrigatório a gente ver o peso para poder determinar. Isso não é só para criança, viu, gente? Já peguei pacientes adultos, idosos, inclusive, com 38 quilos, fazendo o esquema terapêutico de adulto. Então, a vovozinha chegou daquele jeito para a gente na referência. Então, o peso é essencial e é determinante para a gente definir aí o esquema terapêutico
que esse paciente vai precisar fazer. Lembrar que a rifampicina tem suspensão, tá, gente? Meninos pequenininhos não conseguem, às vezes, engolir a cápsula grande da rifampicina. A dapsona, a gente só tem apresentação em comprimido. Aí, o que geralmente a gente faz, né? O que os farmacêuticos não gostam muito, mas é o que a gente tem disponível. A gente macera a medicação. E a clofazimina, como é uma cápsula gelatinosa, a gente acaba fazendo uma cultura ali e faz tipo medicação sublingual, né? O que a gente consegue fazer, porque infelizmente dessas drogas, a única que tem apresentação em suspensão é a rifampicina. E tem criança, gente, que não engole, né? Não tem como. Então a gente vai ter que fazer as adaptações aí, né, que for pertinente. Quando eu inicio o tratamento da hanseníase, então fiz o diagnóstico, classifiquei operacionalmente, classifiquei a forma clínica, determinei o esquema terapêutico, de acordo com o peso, não esqueçam. Eu vou esclarecer sobre essa doença, a transmissibilidade e vou ter que conversar sobre o dia a dia desse paciente. Como é que vai ser esse tratamento? Gente, isso é extremamente importante, porque é um tratamento prolongado, no mínimo 6 meses. Então, não é fácil, né? Você receber a notícia que está doente e que vai fazer um tratamento de no mínimo 6 meses. Então, você vai ter que conversar com ele sobre a questão da alimentação. Então, muitos pacientes têm dúvidas: o que eu posso comer, o que eu não posso. O que a gente orienta sempre? Evitar alimentos inflamatórios de uma forma geral, principalmente esses pacientes de formas clínicas, de mofa, vichoviana, né? Que são pacientes que estão mais propensos a fazer estados reacionais, que são eventos imunológicos, evitar esses alimentos inflamatórios. Quanto mais saudável for essa alimentação, melhor. No mais, vida normal, pode continuar trabalhando, pode ir para a escola, pode manter relações sexuais normais, esclarecer como é a forma de transmissão, esclarecer que a partir do momento que o paciente inicia o tratamento, não precisa separar nada em casa. Gente, isso faz toda a diferença na vida dos pacientes. A gente precisa ter esse tempo para orientar. Solicitar exames laboratoriais de rotina. Eu preciso ter uma referência laboratorial desse paciente, até para facilitar a vigilância com relação às reações adversas. Então, o hemograma completo eu preciso ver desse paciente, preciso pedir uma função hepática, função renal desse paciente, investigar algumas outras doenças, HIV, sífilis, tuberculose, hepatite B e C, está cada vez mais comum, né, a associação da hanseníase com outras endemias no nosso meio, leishmaniose. Então, vou definir forma clínica, esquema terapêutico para o meu paciente, esclarecer sobre a doença, transmissibilidade e hábitos de vida, vou solicitar os exames laboratoriais, como eu já comentei com vocês, e, importante, orientar os cuidados com a pele desse paciente. Não só orientar os cuidados de pele, isso, mas também acompanhar isso. A gente sabe que uma das medicações do esquema da hanseníase é a clofazimina, que é aquela medicação que eu falei para vocês, que ela vai depositar cristais na pele do paciente, que é fotossensível, e aí o que acontece? A gente mora no estado do Maranhão, que é extremamente quente. Temos pacientes que trabalham diretamente expostos ao sol. Então, a gente precisa orientar o uso de filtro solar para a gente, pelo menos, minimizar essa impregnação, né? Essa hiperpigmentação na pele. E o próprio ressecamento. Esse paciente ele vai ter maior predisposição a desenvolver ictioses, né? Então, a gente precisa reforçar a fotoproteção e o uso de exfoliante, um hidratante, né? Claro que não dá para a gente passar, por exemplo, um Cetaphil para os nossos pacientes, mas a gente tem que orientar, dentro da realidade de cada um deles, o emoluente que cabe ali no bolso, né? O cremezinho de Nivea, o Neutrogena, né? E aí vai depender muito da realidade de cada um deles, ok? Outra coisa também é evitar o uso de produtos abrasivos na pele, né? Então, sabão de corpo, eles têm muito hábito de utilizar sabão de corpo, sabões de uma forma geral para limpeza corporal. Então, orientar sempre o uso de um sabonete infantil, né? Para ver se a gente minimiza pelo menos aí os efeitos dessas medicações na pele do paciente. E fazer esse monitoramento aí ao longo do tratamento, a cada dose supervisionada, perguntar para esse paciente se ele está fazendo uso da fotoproteção, se está hidratando essa pele de forma adequada, e evitar o excesso de exposição solar também, tá?
tá? Indicar e encaminhar para consulta odontológica e ginecológica, tratar as neurites e os estados irracionais, se já está presente no diagnóstico, já inicia o tratamento aí com os imunomoduladores, com corticoide, com a talidomida, se for eritema nodoso, enfim. Eu já conduzo isso, eu não espero, porque poliquimioterapia não trata os eventos reacionais, poliquimioterapia mata a bactéria, mas ela não imunomodula o paciente, eu não consigo resolver eritema nodoso com a poliquimioterapia. Então, eu preciso lançar mão aí das medicações específicas para os estados reacionais. Aí a gente vai notificar esse caso, preencher o cartão de aprazamento, é obrigatório o preenchimento do cartão de aprazamento. Gente, nós precisamos ter um cuidado, né, nesse preenchimento. Não é só preencher o cartão, mas preencher de forma adequada. Porque o paciente, principalmente esses que vêm na referência, é a partir do preenchimento desse cartão que a gente consegue acompanhar o tratamento desse paciente aí na UBS. Então, eu preciso saber não só quantas doses o paciente fez, mas qual foi a regularidade dessas doses. Então, se vocês não anotam a dose, o dia que o paciente fez a dose, fica complicado para a gente avaliar. Hoje mesmo pela manhã eu atendi 3 pacientes vindos de municípios, né, que os pacientes afirmaram que estão recebendo as doses supervisionadas e retornaram para a gente hoje com o cartão de aprazamento mostrando apenas a dose que nós fizemos no dia do diagnóstico. Ou seja, o município está entregando o blister, está fazendo a dose supervisionada e não está registrando no cartão do paciente. E não tem como a gente acompanhar o paciente dessa forma, gente. Inclusive, quando a gente for dar alta, um dos critérios é o critério operacional. Então, eu preciso saber a regularidade desse tratamento aí para a gente poder ver se ele está de alta realmente ou não. E agendar logo os exames de contatos, né, desse paciente. Esse é o cartão de aprazamento. A gente sabe que nós temos a cartilha, o cartão do paciente acometido pela hanseníase. Lá também tem uma página onde a gente anota as doses que o paciente está recebendo, mas ele não substitui o cartão de aprazamento. Por quê? Porque no cartão de aprazamento eu consigo avaliar melhor o critério operacional para alta. Eu consigo ver se o paciente fez o quantitativo de doses no tempo preconizado, tá? Então, lembrando que nesse cartão aqui, eu tenho para cada mês 2 quadrados, certo? Para cada mês de cada ano, eu tenho 2 quadrados. Em cada quadrado, o triângulozinho de baixo, que é o dia que o paciente toma a dose supervisionada, e o triângulo de cima é o aprazamento, que eu faço de 28 em 28 dias. Então, hoje, nós estamos em 2024, hoje, dia 16 de julho. Todos os pacientes que iniciaram o tratamento hoje no Genésio Rego pela manhã, a enfermagem fez a dose supervisionada, anotou aqui 2024, em 16 de julho, e lembrar que esse cartão ele deve ser preenchido sempre com caneta, tá? Então, nunca lápis. Então, lápis a gente preenche lá o cartãozinho de vacina, aqui sempre caneta, tá? Tanto a dose feita, realizada, como a dose aprazada. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.